Bom, bom dia a todos. A gente está aqui reunido hoje, nessa terça-feira, para dar continuidade às atividades do nosso curso. Tem pessoas ligadas aí na online, tem alguns aqui assistindo presencialmente. Esse curso tem, como eu já repito, né, essa tentativa de trazer para a academia pessoas que lidam com a questão da gestão ambiental na prática, né? Nós somos teóricos, acadêmicos e não conhecemos o dia a dia dessas atividades. Certos detalhes que para a gente são importantes. E trouxemos aqui uma série de pessoas. O meu ex-aluno, o Leonardo Daemon, tinha sido convidado, mas aí houve lá uma mudança de posições e a Marina também, minha amiga, também tinha sido convidada. E aí houve uma mudança e na semana retrasada veio o Caio, que é o chefe de gabinete da diretoria de licenciamento, apresentou para a gente aqui uma série de informações importantes que nós vimos aí como o INEA está se preparando para melhorar, né, o atendimento e talvez tornar até mais célere o que eles fazem lá de análise e avaliação de projetos. Gostamos muito e hoje a gente tinha convidado um pessoal da área de pós-licenciamento, que é uma questão que está muito em voga, né? Que é acompanhar o que está acontecendo com os projetos, fiscalização, monitoramento. E aí tivemos a sorte aqui de termos aqui o diretor que aceitou vir aqui de licenciamento da INEA, junto com uma outra ícone aí do INEA, que é o professor Paulo Guzmão, que já esteve aqui na COP outras vezes. Então, agradeço muito a gentileza de terem vindo aqui e você tem a liberdade aí de apresentar e as pessoas estão na internet e eventualmente pode ter alguma dúvida aí a respeito. E quem está ali, Daniel Marzullo. Está se conectando agora. Ele trabalhava com a gente ali. Bom, você está já com a apresentação? Já está. Fernando já está compartilhado aqui? Não, não. Então temos que compartilhar. Você quer que vá passando para você aqui? Acho que se eu ficar aí eu consigo tranquilo. Tá bom. Ok. Deixa eu ver aqui. Então temos aqui a participação do diretor de pós-licença e fiscalização ambiental do INEA, o Carlos Marcelo. Bom, pessoal, uma das coisas que a gente fala antes do pós-licença do licenciamento, né? O licenciamento é uma fase dolorosa para os nossos clientes, né? É uma fase onde o INEA solicita uma série de estudos, né, para avaliar a viabilidade da implantação no local. Depois, se aquela atividade tiver uma operação, ele vai exigir algumas medidas de controle, vai fazer esse teste das medidas. Se você ficar ali, fica melhor, porque a câmera está direcionada para lá, então você fica de costa. Deixa eu dar um... O outro lado. Aí, perfeito. Pode ir. Aí, o que acontece? Depois que esse empreendimento recebe o que a gente chama de licença de instalação, ele vai passar, no finalzinho dessa licença, por uma fase chamada de pré-operação, onde alguns controles ambientais vão ser testados. Lembrando que quando a gente fala de controle ambiental, isso tem a ver com, por exemplo, o lançamento de efluentes hídricos, nos cursos hídricos. Eu tenho alguns parâmetros químicos que você só pode lançar se atender esses limites. Emissões fugitivas, emissões gasosas para a atmosfera. Eu tenho alguns padrões regulamentados que você tem que atender aquele limite e, por vezes, a gente tem que fazer uma avaliação integrada para saber se aquela área ali já não está todo mundo muito no limite, né? E tem os aspectos também que vão se dar durante a operação que são de gestão, por exemplo, a gestão de resíduos.
É. Então, depois que essa empresa ela tem uma licença de operação, aí ela vem para a diretoria de pós-licença. E a diretoria de pós-licença, ela é uma diretoria nova. Vai passar aí? Posso? Pode voltar uma só? Para vocês terem ideia, a data da criação da FEMA praticamente coincide com a data de criação do serviço de poluição acidental. Gusmão foi um dos criadores lá, aliás, foi o criador do serviço de controle da poluição acidental, né? E a gente vem avançando ao longo desses anos, dessas décadas, com uma série de instrumentos de licenciamento, né? Segundo o levantamento em 78, Gusmão, 75, São Souslap, 77. Tinham 3 instrumentos de controle ambiental: licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Viemos com outro sistema. Quando a gente fala sistema, é um conjunto de regras, né? Que foi o SLAM, e hoje a gente tem um CELCA, que é o novo sistema de licenciamento, que engloba aí mais de 50 instrumentos de controle ambiental, ou seja, a gente conseguiu complicar bastante a história. E, historicamente, no INEA, como é que era feito o pós-licença? Era em função de denúncias. Então, aquele cliente que era mais alvo de denúncias, ele tinha mais fiscalizações. Aquele que não era alvo de denúncias, por qualquer motivo que seja por estar afastado, seja por estar trabalhando à margem, ele não recebia tantas visitas. E ao longo da licença, ele apresentando uma série de documentos que, quando chegava a época de renovação da licença, o analista buscava todo aquele acervo de 5, 6 anos, analisava para emitir uma licença. Quer dizer, a gente está gerando o quê? Um gargalo administrativo. À medida que eu acumulo documentos para análise por 5, 6 anos, quando eu vou renovar uma licença, eu tenho que abrir aquele acervo e analisar um por um. E, naturalmente, vou identificar uma falha ou outra que eu poderia ter corrigido. Então, o pós-licença surge nesse momento em que acompanhar a atividade licenciada e não só fiscalizar, porque eu posso ir trabalhando os conceitos junto a ele, trabalhando os atendimentos em conformidades e poder conduzindo o cliente ali para a melhor performance ambiental, né? E a diretoria foi criada já em 2017, 2018, e ela vem sendo estruturada. Pode passar, por favor. Nós temos uma série de desafios ainda, e eles falam com estrutura física, né, estrutura humana, mas também falam de estruturas tecnológicas. A gente vem trazendo alguns conceitos de pós-licença, porque se eu saio de 3 instrumentos de controle ambiental, vou para mais de 50, cada instrumento desse vai ter uma categorização e vai ter um objetivo, né? Nós temos instrumentos de controle ambiental lá que são voltados à higienização de caixa d'água. Por que que o INEA faz isso? Porque tem uma lei que diz que o INEA tem que emitir um certificado de higienização de caixa d'água. Como que eu vou tratar ele? Agora, tem uma lei que determina também caso em que tem que ter a rima. Então, assim, é díspare. Enquanto que eu tenho mais de 2, 3, 4, 10 milhões de caixa d'água para fiscalizar a limpeza, eu também tenho 400 arrimas aí que eu tinha que estar dando uma atenção, que em termos de controle ambiental tem seus impactos diferenciados, né? Então, como separar esse joio do trigo? Como identificar em cada um deles a forma? Nós temos licença, que é uma licença, bem atípica ela, que é uma licença ambiental de recuperação. Toda vez que você extrai minério de uma área, areia, por exemplo, ou toda vez que você tem uma área contaminada e abandona essa área, você tem que ter uma recuperação dessa área para ela voltar a ser um ativo. Qual o impacto ambiental dessa licença? Mais reduzido do que... Não é? Então, assim, você, na verdade, está trazendo o cara para um lado positivo. Sai do passivo, vem para o ativo. E como é que eu controlo ele? Poxa, uma área contaminada. Vocês conhecem o jacarezinho? A planta da GE? Ali, ali tem a tabela periódica inteira. Tem um projeto de ocupação daquela área, uma praça, parece. 2 projetos. Estão brigando hoje em dia. Um é de condomínio, o outro é de uma área de parque. Né? E aí você, ao mesmo tempo, tem áreas contaminadas, que é um pequeno areal de 20 hectares. E como é que eu calculo e faço a dosimetria disso? Como é que eu vou pedir a compensação ambiental pela exploração daquele recurso? De novo, é um outro instrumento de controle ambiental com outra finalidade positiva. E eu tenho aqui um IARIMA, e ali eu tenho uma licença de operação de uma lavanderia,
eu tenho uma licença de operação de uma indústria de grande porte, metalúrgica. Então, todos esses critérios, eles foram sendo divididos, analisados, quantificados, para que a gente pudesse desenhar, de fato, agora em 2023, um pós-licença. Quer dizer, num primeiro momento, a gente pega todas aquelas licenças, é tudo meu, eu vou acompanhar. Bom, em termos de mercadológico, nós fomos à falência. Pum, não vai dar. Agora vamos criar critérios, né? Por favor. Em cima desses critérios, nós precisamos de procedimentos, né? Qualquer pessoa, qualquer cliente que vá buscar uma empresa para um serviço, ela quer saber como é que vai ser o serviço. Então, se você vai entrar com uma empresa, uma refinaria, como é que eu vou ser atendido e por quem? Aqui está o setor de refinaria. Eu vou higienizar minha caixa d'água. Toma aqui o setorzinho, caixinha aqui, que você vai ser tratado aqui. E o que vai ser acompanhado e como? Como é que vocês acham que a gente faz o acompanhamento de limpeza de caixa d'água? A gente bota o Gusmão do lado, o cara limpando a caixa d'água, dessas 17 milhões de caixas d'água no Rio. Então, assim, temos, né, como desafio agora, nosso planejamento estratégico, definir critérios para quando o cara vier requerer a licença dele, vamos supor que é o investidor estrangeiro, eu quero botar minha usina termoelétrica aqui. Bom, estão aqui os critérios, você vai ser exigido anualmente disso, bimestralmente disso, a cada 3 anos daquilo, você vai ter que apresentar, a regra passa a ser clara, porque com a experiência do que eu acompanho, eu já consigo dizer como serão os futuros. E tivemos algumas surpresas já. Pode passar, por favor. Inicialmente, nossa estrutura, assim que nasceu a diretoria, olha bem o olhar que era dado, né? Nós tínhamos 2 gerências de fiscalização, entendo a fiscalização como um ato que vai tanto para o irregular, naquela atividade clandestina, eventualmente, como também para o regular, algum desvio, tem um instrumento de controle, mas considerei ele como uma foto. Fui lá, vi uma irregularidade, autuei, solicitei a correção, mas eu não tenho um filme, né? E tínhamos ali a figura da Gerilã, que era a única que fazia esse filme, que é o pós-licença, assim, rotineiramente numa atividade, para acompanhar os aspectos de controle ambiental, né? E tínhamos uma gerência que era para atender emergência com produtos químicos perigosos. Lembra lá em 75, quando foi criado o Serviço de Controle da Poluição Acidental, que se transformou nessa gerência, né? Próximo, por favor. O que nós fizemos? Identificamos que precisávamos de mais gerências, condensamos 2 de fiscalização em uma única, né? E criamos 2 gerências ali, com nomes diferentes. GERPASSE, que é a gerência de passivos, recuperação de passivos ambientais. Vocês já devem imaginar o que vai ser tratado nela. O caso da GEC daí. Isso, aquelas áreas contaminadas, históricas, também. Dos meninos. Essas, mais ou menos. Essa aí está numa briga com o federal ainda. Mas temos que ter o olho, né, sobre. E essa nova aí, que está dando uma dificuldade de montar o conceito dela na que é Germal. Monitoramento de atividades licenciadas. Então, nós temos atividade de acompanhamento da atividade licenciada, monitoramento da atividade licenciada, recuperação de passivos ambientais deixados por áreas licenciadas, emergência, em caso de emergência, e a fiscalização de atividades irregulares e até licenciadas. Próximo. Aqui está a estrutura, como ficou. Nós também criamos um setor, lembra de novo desse termo, MOLA, monitoramento de licenças ambientais. Eu vou dizer qual o objetivo dele lá na frente. Temos uma assessoria técnica e uma assessoria jurídica. Por que essa assessoria jurídica ela existe na diretoria? Porque a nossa diretoria também é responsável por julgar em primeira instância todas as infrações cometidas e lavradas pelo INEA. Então, a gente faz um julgamento de primeira instância. Tá? Próximo. Isso tudo aconteceu em 2023. Pode passar. Né? Esse é o rol de atividades que a gente chama de atividades que precisam de monitoramento. Por que eu dou uma licença de operação de uma indústria? Porque eu tenho uma série de controles ambientais que eu tenho que acompanhar dessa indústria. Mas por que eu dou uma licença de operação para uma linha elétrica, uma linha de transmissão elétrica? Qual o controle ambiental que eu tenho nela? Ela tem efluentes, emissões gasosas, gestão de resíduo. No máximo, ela vai fazer o quê? Supressão de vegetação embaixo da linha de transmissão, mais nada. Claro, se tiver alguma ocorrência, por exemplo, de dano à fauna, ele tem que responder por aquilo, mas não é um controle, é um desvio do padrão, né?
Então, a gente, cara, eu não vou pegar, como eu faço uma vistoria numa planta, fazer uma vistoria numa linha de transmissão. Eu teria que estar percorrendo quilômetros e quilômetros anotando, ó, esse cabo ali está meio torto. Qual aspecto ambiental relevante? Nenhum. Né? Qual aspecto que eu tenho que ver, por exemplo, numa dragagem? Os estudos sísmicos que são feitos antes, sedimentologia, né? Para onde que ele está destinando aquilo. Exatamente. E aí, em cima disso, começam a surgir o quê? Ferramentas tecnológicas. Hoje eu consigo rastrear a draga dele para saber se ele está colocando exatamente naquele lugar que ele tem que colocar. Eu não preciso alguém ir lá na balsa e ficar lá olhando. Ok, jogou ali. Né? Dutos. Qual o controle ambiental que eu tenho na operação de um duto? Em vezes passadas, já houveram vistorias de duto. Né? A gente está evoluindo. Né? Estradas, condomínios, você acompanha ele, mas ele tem um cronograma pré-apresentado. Olha, eu vou começar uma supressão de vegetação em janeiro, em março eu vou começar a primeira edificação, em novembro, então eu não preciso ir lá rotineiramente, eu posso ir de forma escalada. Então, todas essas atividades aqui a gente deu o nome de monitoramento, porque eu não tenho uma rotina de acompanhamento, então uma rotina de olhar para aquela atividade, eu sei que ela existe, eu sei que ocasionalmente ela pode ter algum impacto ambiental, mas controle em si, nem tanto. Próximo, por favor. São aqui os exemplos, né? Dutos, por exemplo, a gente está tendo uma série, tivemos, né, de 2013 para cá, uma série de furtos, né, de operações clandestinas, onde quem atuou foi a emergência ambiental. Sempre que vazava algum produto para o meio ambiente, a emergência ambiental ia lá. Era a polícia. Para limpar a área. Né? Então, assim, a gente não tinha uma atividade de ficar olhando que produto está passando, que produto não está passando, mas com esses eventos clandestinos, a gente está começando a olhar para tecnologias de monitoramento de dutos. Tivemos agora recentemente aqui no IEM, com a tecnologia de radiotraçadores para monitoramento de dutos, para controle de vazão, né? Começamos a entender melhor os aspectos de manutenção por conta de corrosão. O que isso tem a ver, impactar com o fato do cara estar colocando ali uma trepanagem, fazendo uma trepanagem ali no duto? Como é que isso pode ser detectado? Para quê? Impor medidas de prevenção a acidente e não medidas de controle. Né? Próximo. Aqui é mais ou menos o rol de atividades. Né? A gente fez um primeiro momento para acompanhar 24 licenças com monitoramento. Lembrando, a gente tem uma fábrica, que é a diretoria de licenciamento, que é lá o Daimon, o Caio veio falar com vocês, e à medida que vai saindo da fábrica, vai vindo para a gente. Começamos agora em 2023. Assistência técnica. Vai para assistência técnica ali. Né? Inclusive, isso fala com um aspecto que é diferenciado. Enquanto lá no licenciamento ele tem um volume grande e tem muita gente querendo minha licença, cadê minha licença, cadê minha licença? O nosso ele já tem. Então, ele vem para o que a gente está chamando agora de um modelo personalité. Ou outro banco exclusivo, talvez, né? Que é o que a gente tem que receber eles até para manter o diálogo e orientar eles a atenderem as normas. E é muita dúvida. Como eu falei para você, a gente saiu de 3 instrumentos de controle ambiental para 53. Né? Então, foi o que a gente teve esse ano, né, de monitoramento de atividades de instalação, condomínios, dragagens, etc. e tal. Próximo. Mais um pouco. E aí, sobre o acompanhamento rotineiro, né? Como que ele se deu, por que ele se deu? Né? Lembra das caixas d'água? Né? A gente fez um levantamento de 2015 a 2022, 2021, o INEA emitiu mais de 9 mil instrumentos de controle ambiental. Se eu faço essa conta aí, que eu quero fazer vistoria em todos os instrumentos de controle ambiental, quantas pessoas eu vou precisar? Quantos carros eu vou precisar? A gente está falando de todo o estado. Tá? Existe algum, desculpe, à vontade, por favor. Existe algum estudo para repassar essa competência para outro órgão? Ou o INEA tem que continuar com esse encargo de fiscalizar a caixa d'água? A gente não fiscaliza, não, tá? Mas a gente emite o certificado, mas é uma imposição por lei. A LERJ entendeu que alguém tinha que olhar para a caixa d'água, entendeu que o INEA... Só que já os controles mesmo são todos feitos pela própria Anvisa, pela potabilidade da água. Então, a gente só emite um certificado... A mãe e quatro burocráticos. Sim, a gente emite um certificado que ele tem que atender a Anvisa.
basicamente. Tem também o controle de agrotóxicos, manuseio de agrotóxicos. A gente emite, o cara tem que atender a regra que já existe no mapa, né? Mas para a gente praticamente é o que a gente chama de cadastro. Das empresas de desculpinização também. Sim, também controle de vetores, Hoje. né? Então a gente emite um certificado. E aí, quando a gente vai fazer um recorte, lembra, são 53 instrumentos de controle ambiental. O que são licenças? Licença, não estou falando de autorização ambiental, certificado, certidão, outorgas, só de licenças. Cai para 3.162. Lembrando, de 2015 para frente. Eu esqueci o passado. Por quê? Porque eu pensei no seguinte: uma empresa em geral tem 5 a 6 anos de licença. Então, era 2021 quando começou o levantamento, eu vou pegar o cara que já está em renovação que vai vir para mim, né? Então, eu estou calculando a minha carga de trabalho, não a que está no passado, né? Prazo ali de 5 anos. E a gente percebeu ali, usando algumas regras simples, entre balanço, entre emissão e acompanhamento, né? Tipo, estava desequilibrado. Eu não tinha gente para acompanhar tudo isso. E tem uma regra no serviço público que é assim, todo gestor fala, você tem que fazer mais com menos. Aí o próximo que chega, você tem que fazer mais com menos. E as pessoas vão se aposentando. Mas eu vou perdi pessoas e ainda vou fazer mais com menos? Qual a solução? Estratégia de tecnologia. Senão, é falência, né? Falência do serviço público. E aí, vamos lá. Então, identificamos que havia um desequilíbrio entre a emissão... O presidente vem com essa incumbência. Pega o gerente, joga assim, sai todas as moedas do bolso, depois esfrega, quero mais com menos. Mas eu preciso de gente. Não. Você é um gestor, né? Você sabe. Você não sabe? Não sei sim, sei sim. Né? Aqui mais um pouco da história, né, da atividade, como é que os passos que a gente foi dando. O pós-licença ele não nasceu de foi uma ideia, mas ele teve que ser construído, porque a primeira coisa que foi feita é criar o pós-licença, pessoas andem para o lado direito. E aí? E aí a gente recebia 9.000 instrumentos de controle ambiental. Eu dou uma outorga para você captar água no poço. Como é que eu acompanho essa outorga? Eu vou todo mês ver se você está consumindo aquela vazão? Para vocês terem ideia, a ANA, Agência Nacional de Águas, ela tem um aplicativo que você bate foto do seu hidrômetro, bota no aplicativo e manda para eles. Esse cara está consumindo e digita o número. Então, ele tem a comprovação do número e digitação de controle por banco de dados. Tá? São ferramentas tecnológicas. Sim, e com tecnologia você pode fazer mais com menos. Próximo. Esse caso aí eu vou falar um pouco mais lá na frente com detalhe, mas é o que a gente chama de programas temáticos. Vou explicar o nome para vocês, é a motivação. Mas, basicamente, é mais uma tentativa de separar os objetos. Hoje eu tenho licença de recuperação de ativos, eu tenho licença de operação, licença de instalação, cada gerência cuidando desse. Pego os casos irregulares e atividades de baixo impacto, eu consigo trabalhar de forma diferente. Vamos lá. Aí vem um dos primeiros desafios, né? Quando a gente falava historicamente sobre uma licença ambiental, estou falando sobre uma LO, licença de operação, né? Tem outros nomes e variantes, mas o cara quer uma operação e quer a atividade dele funcionando, então dou uma licença. E isso reflete no que a gente chama de processo administrativo. Então, eu tenho um processo administrativo, alguns físicos, inclusive desse tamanho assim, né? Com vários relatórios sendo colocados lá, né? Para a gente poder consultar na linha temporal. Mas aquela atividade industrial, pode passar, por favor, ela não vive só da principal. Ela tem uma estação de tratamento de esgoto, que pode ter uma outra licença à parte, porque ele terceiriza o tratamento de esgoto, né? Às vezes até o CNPJ é uma raiz, né? Eu tenho uma atividade com pátio de logística, eu tenho que fazer o manejo de fauna, que é uma autorização ambiental à parte, eu tenho que captar e lançar água, que são 2 outorgas diferentes. Então, assim, dentro de uma única atividade, eu não tenho só a licença de operação, eu tenho N instrumentos de controle ambiental. E cada instrumento de controle ambiental desse é um processo físico que ficava espalhado pelo INEA. Fauna vai para fauna, não sei o que vai para não sei aonde. Supressão de vegetação vai para flora. Então, assim, ficava difuso. E o analista, quando ele ia acompanhar a operação, quando a gente começou a fazer o pós-licença,
Ah, eu vou mandar para lá para pedir isso, vou mandar para lá para pedir isso, mas aquele olhar sinérgico não acontecia. Então, a gente criou um conceito que a gente chama de número âncora, né? Âncora numérica de análise ambiental, o ANAL, né? Então, a gente cuida do ANAL dos nossos clientes, né? Olhando o conceito de atividade, porque a gente não vai mais olhar a licença, a gente quer olhar tudo relacionado ao meio ambiente que ele pode estar impactando. Água, flora, fauna, esgoto, resíduos, né, o sistema de tratamento de resíduos deles, os manifestos de transporte de resíduo. Então, esse analista ele sai de uma condição de análise para ser praticamente um coordenador de uma atividade, onde ele tem que ter vários especialistas associados a ele para acompanhar, mas agora com olhar sinergético. Então, muda também a figura para o cliente. O cliente, quando vinha num guichê, ele tinha ali 10 guichês, agora ele só tem um. Ele ia lá no terceiro andar para falar de flora, no segundo para falar do esgoto, no primeiro para protocolar documentos, agora não, em um único local ele é atendido, né? Só que lembra, eram mais de 3.000 clientes nessa situação. Próximo, por favor. Aqui a gente começa a definir quais são as atividades, né, que precisam de um acompanhamento sistemático e quais são aquelas que eu tenho apenas que monitorar a atividade dela. Está funcionando? Desmobilizou? Não? Está em funcionamento? Está apresentando os relatórios? Né? Próximo. Isso por tipologia vocês já definiram a priori, né? Sim, sim. E aí surge a figura lá em cima que eu falei do Mola. Vocês já viram aquele filme Toy Story? Tem aquela parte que o cara fala, o carro decide quem vai e quem fica. Esse é o Mola. Quando o licenciamento ambiental emite um instrumento de controle ambiental vem para a gente, opa, esse cara aqui, ele é da CSN. Vou botar ele no número, né, do número âncora da CSN. E esse cara aqui é uma outorga solta. Esse cara aqui vai para o nosso banco de dados para sofrer uma eventual fiscalização. Esse cara é uma lavanderia. Quais aspectos ambientais de uma lavanderia de circuito fechado? Nenhum. Então, vai para fiscalização. Ah, não, eu tenho uma lavanderia aqui, mas ela é de grande porte, ela pega todos os hotéis de Petrópolis, Teresópolis. Então, ela precisa de um acompanhamento. Então, a decisão pelo modelo de licença, ele passa não mais por critérios objetivos, mas por analíticos. Porque eu preciso analisar o que está saindo, com o que ele se corresponde, quais os aspectos ambientais associados àquela atividade e como que ela vai ser tratada. Então, eu não tenho mais aquele fluxo objetivo. Daqui saiu outorga para cá. Não. A Reduc tem uma outorga de mais de 3.000 metros cúbicos por segundo, do Rio Saracuruna. E, ao mesmo tempo, eu tenho situações de seca na Baixada. Em que momento que isso é visto? Não foi na hora que eu dei a outorga para a Reduc, mas eu preciso olhar no contexto mais amplo. Né? Próximo, por favor. Aqui são os detalhes também da gente tentando mostrar que essas atividades, elas também precisam de uma programabilidade. Meu amigo ali ficou meio... Pulou da cadeira, porque ele é da Petrobras. Sim, o processo de outorga de um CPF físico é desse tamanho. Esse da Reduc é desse tamanho. Por quê? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Quero teste, quero controle de vazão, quero não sei o quê, quero não sei o quê, quero não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois de 5 anos ele fala assim, quero renovar. Quem que olhou esses documentos que ele colocou ali? Então tem outorga e tem outorga. Né? E a gente vai falar um pouco mais sobre a questão do aspecto hídrico, vocês vão entender o porquê dos programas temáticos. Né? Então a gente pensou, cara, eu preciso falar com o meu cliente com uma certa programabilidade. Eu tenho um cliente maravilhoso que é o Ministério Público. Eu recebo no INEA mais de 2.000 ofícios pedindo fiscalizações de atividades. Ok, mas o meu cliente rotineiro vai ser colocado de lado. Eu não vou visitar uma indústria que precisa de uma atenção, até de uma orientação, porque eu só vou atender o Ministério Público, que é quem me cobra. Ou seja, eu volto para o modelo de licenciamento por licença antiga. Eu só vou visitar a empresa quando for renovar. Né? Então, quando você cria um calendário, institui esse calendário por portaria, fala, eu vou vistoriar 74 empresas nesse ano de alto e significativo impacto ambiental. Então, assim, big players, né? Tipo, de grandes, eu vou em vocês. E depois que eu for fazer a vistoria, vocês vêm a mim, que eu vou apresentar para vocês todas as irregularidades.
Porque, por vezes, quem acompanha você numa vistoria, vamos dizer assim, é o meio ambiente do dia. Mas depois, para você ter uma reunião sobre irregularidades ou melhorias, aspectos a serem observados, ele pode pegar e trazer alguém da gestão. Olha, agora eu vou sentar aqui no ar-condicionado, porque eu estava ocupado no dia. O que vocês viram lá? Ah, tá ruim, tá ruim, tá bom, tá legal, segue normal aqui. Mas essa previsibilidade, ela agora é institucional. Então, agora eu posso cobrar a instituição, olha, você não está me deixando cumprir, você não tem carro, você não tem gente, né? Você está me mandando atender só o Ministério Público. Eu tenho um compromisso formal, institucional e com a sociedade, que isso é publicado. Então, foi a nossa garantia para manter o modelo de pós-licença vivo. Próximo, por favor. Aqui, não pode passar isso aí, a gente está falando sobre monitoramento de licenças, porque o produto muda. O que eu quero entregar rotineiramente? Eu quero entregar, saber se o cara está atendendo condicionante ou não de licença. Mas quando ele for renovar a licença dele, eu vou dar um parecer praticamente de renovação. O licenciamento, esse cara performou bem, adequou seus controles, identificamos problemas e corrigimos ao longo, identificamos melhorias, está aqui a pontuação dele em termos de melhoria, então toma aqui a bagagem, então a gente entende que a renovação vai ser mais rápida. Né? Monitoramento. O monitoramento ele vai ser o quê? Se for uma instalação apenas, um condomínio, ele cumpriu, atendeu, não deixou passivo nenhum. Porque existem muitos casos de uma LI que é dada, uma licença de instalação, em que o cara, quando não acompanhado, não monitorado, ele deixa um passivo. Porque eu não acompanhei, eu não fui no canteiro de obras, ver se ele está fazendo obra conforme planejado. Né? E assim como a renovação de linhas de transmissão e dutos, né? Esse cara cumpriu, entregou todos os documentos, esse cara teve muitos acidentes ambientais, que isso tem que ter como é que eu vou dizer, um alertazinho, né? O que está acontecendo na operação desse cara? Vocês estão acompanhando agora os casos aí dos animais eletrocutados. Nessa linha de transmissão isso acontece muito pouco. Quais medidas de prevenção que eu vou ter que sugerir no licenciamento? Mas cada forma de acompanhar tem um produto. Gerência de recuperação de passivos ambientais. A quantidade de passivos ambientais abandonados era enorme. O que a gente fez? Nos associamos com o nosso melhor amigo, delegado da Delegacia de Polícia e Meio Ambiente. Esse cara sumiu e deixou um passivo ambiental. Abre o inquérito, mando para a polícia traz ele de volta, você vai recuperar esse passivo. Eu tenho que pegar você como CPF, porque ele vinha abrir aqui uma empresa, deixava o passivo, principalmente de extração de areia. Crimes ambientais. Sim, o delegado indicia o sujeito. Sim, é um crime, ele abandonou a área. Né? E aí você começa a trazer a esfera criminal para te ajudar na administrativa. Tem resolvido? Já fizemos 2 tentativas esse ano e a polícia começou já a trazer as pessoas para sentar e conversar. Né? E aí você traz também a esfera civil. Né? O que a gerência de recuperação de passivos está fazendo? Doutrinando dentro do INEA uma normativa de valoração de danos ambientais. Historicamente, né, vocês talvez conheçam o professor Ronaldo Ceroa da Mota, né, ele traz muito olhar econômico. Por quê? Porque é difícil você, tecnicamente, obter dados, vamos chamar dados de engenharia, para valorar o dano. Quantos hectares estão suprimidos, quais eram as espécies aqui, etc, etc, etc. Então, a gente sempre ia pelo viés econômico. Hoje, com essa normativa que a gente está criando, a gente consegue exigir que o técnico, na sua vistoria, já traga os elementos objetivos. Então, fica mais fácil de apresentar a conta para o Ministério Público. Olha, esse cara está devendo tanto à sociedade. Não é o INEA, não é o Ministério Público, é a sociedade, que é um bem coletivo. Então, assim, são modelos de pós-licença de acordo com cada instrumento de controle ambiental. E o passivo, ele é indesejado. E muitos casos realmente abandonados. Quando a empresa termina sua atividade, ela tem que apresentar pela DZ 77, né? Ainda temos normas da época da FEMA, a gente não conseguiu melhorar em nada, porque ela é boa, né? Inclusive, muitas foram copiadas por outros órgãos. Isso. E aí ela fala na norma que algumas atividades, antes de encerrar, tem que fazer um termo de encerramento que envolve estudo de área contaminada. O cara encerra, vai embora. E aí? DPMA? Acha esse cara para mim que eu não estou achando? Eu notifico, volto. Quem é o sócio? Desconstitui a empresa jurídica, vai no CPF. É isso que eu queria saber, porque eu estava comentando lá, a empresa, um CNPJ, aí fecha e
Não tem como E abre buscar até mais. outra. Agora está indo no CPF. Eu estou indo na polícia. Polícia que vai fazer essa desconstituição, vai buscar as pessoas, vai identificar, eles têm lá, faz o sarqueamento da pessoa. Essa pessoa está ganhando dinheiro aqui no Espírito Santo, né? E isso acontece muito com extração mineral, porque como é que é o nome? A ANM agora, né? Ela faz as reservas de extração e você pode estar aqui um belo dia, mas essa sua área aqui já está reservada para alguém explorar. E se ele não vê ninguém, ele vai lá e começa a explorar ilegalmente. Pegaram ele aqui, é de pé, vai para outra. Ele já tirou o dinheiro dele daqui, não é dele aquilo, ele não quer mais aquilo. Então ele já está flagrado ali. Então achar esse cara, cadê? E o cara que reserva essa área, ele passa a se ferrar, porque ele também passa a responder por responsabilidade na reparação do dano. Ele não vai levar multa, ele não vai ser preso, mas ele tem que reparar o dano. Mas por que você reservou essa área e não tomou conta? Até meio pitoresco isso. Eu fazia escola de parapente, estudava prática ali no Morrinho, em Caxias, ali perto do Parque Metropolitano, tem aquelas cavas de areia que viraram lagos, né? Aí eu estava vendo aqui no Facebook, agora aquilo ali virou um clube, a Lagoa Dourada, tem um pessoal fazendo jet ski, e os caras fez umas baias de churrascaria, de churrasqueiras, e piscina e coisa, transformou aquilo ali. Agora, não sei se é legal ou é ilegal, mas está funcionando. Anota aí. Eu vou explicar isso quando a gente for falar do programa Areia, que aí eu vou em cima de cada programa temático, esse é um dos motivos que a gente criou o programa temático. Próximo, por favor. Aqui é como que essas coisas têm que falar. A gente recebe denúncias, né? A gente recebe atendimentos de emergência, que é um telefone 24 horas por dia, e às vezes a gente recebe um comunicado de emergência que tem a ver com uma atividade licenciada. Como que essas coisas vão impactar no acompanhamento dessa atividade licenciada, né? Temos que procedimentar agora o nosso banco de dados, né? Tecnologia. A gente criou, para solucionar isso, uma central de inteligência ambiental, CIA. Então, assim, esse pessoal ele fica ali trabalhando para receber todas as denúncias do INEA, catalogar, georreferenciar e priorizar tecnicamente. Por exemplo, eu recebi a denúncia lá, caso real, em Vigário Geral, os traficantes estavam dando seus inimigos para um jacaré comer. E eles queriam que a gente fosse salvar o jacaré. Eu também tive essa expressão. Os denunciantes. Claro, por favor, venha salvar o jacaré, porque é um caso de polícia, não é um caso ambiental. Perdão pelo jacaré, né? Minimamente alimentado ele está. E com fotos e vídeos da ação do jacaré. Então, assim, qual a prioridade que eu vou dar para isso em função de uma supressão de 100 hectares por um membro do legislativo? Assim, eu tenho que ter esses aspectos técnicos ali observados na análise de uma denúncia, porque até então nossa ouvidoria fazia o quê? Área tal, fulano, área tal, ciclano. Não, agora vai passar por uma análise, por quê? Se eu começar a perceber uma recorrência, ou se eu começar a perceber algum aspecto mais grave, alguma situação se agravando, eu preciso de uma ação coordenada aqui. Então, a central de inteligência, ela só não distribui, como também ela produz conhecimento para a gente fazer operações. São as operações de inteligência. Como é que chegou para vocês aquele caso da siderúrgica lá, era Atlântico, né? Altíssimo, daquele... CSA. Não, CSA. Qual térreo? Aquele térreo, né? Que o forno parou de funcionar, uma coisa assim, que gerou aquelas partículas todas. Chegou através como essa... Não sei, eu não estava no INEA. Eu sou do concurso 2014, quando cheguei já estava com câmera instalada. Da população. A partir daí eles começaram a fazer um trabalho de aproximação da população, melhoraram a tecnologia, né? Isso foi em 2007, talvez. Inclusive mudou o dono. Esse agora está bem mais comprometido, só que herdou alguns vícios da implantação. Né? Um problema que a gente tem frequente lá é que o pátio deles acumula poeira e às vezes quando vem uma chuva lava e fica aquele material sobrenadante ali na região do sepetivo.
mas já estão também com medidas para corrigir isso. Só que no meio disso aconteceu multa, né? Próximo, por favor. Bom, isso aqui é como a gente realmente começou a aplicar o modelo de pós-licença, então foi agora em 2023. Esse calendário de atividades vistoriadas está em andamento, essa apresentação aqui é de agosto, então eu não atualizei com o diagnóstico que a gente fez. Então, a ideia ao final do ano é ter um diagnóstico sobre como que a gente desempenhou e mostrar para a instituição, olha, fizemos realmente um pós-licença. Não foi um atendimento à denúncia apenas, nós fomos proativos. Eu posso fazer uma intervenção aí À sobre... vontade. Você falou de multa, não sei se você vai detalhar alguma coisa, mas a multa sempre é contestada, né? Administrativamente, Uhum. o cara vai lá, recorre ao CONSEMA, né? E recorre e tal, às vezes ganha, às vezes não, e depois pode judicializar. No IBAMA, o pessoal, parece que 20% líquido que recebe. Tá? Qual é essa proporção no INEA? Essa questão de multas, essa parte administrativa que você falou, o valor das multas ele foi alterado durante o tempo. Hoje, uma multa ambiental é significativa, não é mais valor irrisório. O cara mandava pagar brincando. O valor máximo era 44 mil. Hoje nós estamos de faixa, falando de quanto? 50 milhões no máximo. Pela lei de crimes ambientais. Não. A lei de crimes ambientais é penal. A lei administrativa é que determina o valor das multas. E também ficou nesse termo. Também ficou nesse valor. 50 milhões no máximo. 44 mil passou para 50 milhões. Quer dizer, as responsabilidades ambientais, como o Ricardo está falando, ele já falou de responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade penal. Na responsabilidade penal, que ele já mencionou, nós buscamos a parceria com a Delegacia de Polícia de Meio Ambiente, que é quem consegue enquadrar, não podemos prender ninguém, mas a delegacia pode e eles fazem parceria com a gente. Né? Como ele mencionou também, nós fazemos treinamento para a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, que são como tem a Delegacia da Mulher, Delegacia do Turista, né? Existe a Delegacia do Meio Ambiente, que são policiais, ou da Polícia Civil, né? Da Polícia Militar, e que eles têm seus setores de meio ambiente, então eles são treinados. E são pessoas que nos ajudam muito, porque quando ele falou areal, destinação inadequada de lixo, de outros projetos temáticos que ele vai falar, do aroma, quem dá o nome é ele acho que ele era da Polícia Federal. Aroma, marujo, Acho que mola, algema, esses projetos. Algema é só a polícia. A gente não tem condição hoje de fazer uma vistoria com alguém que faz destinação inadequada de resíduos. E quem faz isso são pessoas malfeitores, são bandidos. É uma coisa que retirada de material para construção civil, as pessoas. Você tem uma empresa que faz tudo certinho, pega a licença, faz tudo o que ele falou. Você vai ter um custo. Também não está em qualquer hora, começa a tirar. De graça, é até uma covardia para quem está. Então, esse tipo de conduta, principalmente, a delegacia nos ajuda muito. Agora que você falou das multas, as multas são aplicadas. Então, é interessante, se vocês quiserem depois consultar, a nossa lei estadual do meio ambiente, que é a Lei 3467, ela define os valores das multas. Então, tem artigos que a faixa de variação é muito extensa. Você pega um artigo lá, 64, a multa varia de R$ 1.000 a 50 milhões, dentro do mesmo artigo. Então, você tem que ter critérios, como eu estava dizendo, para arbitrar, para valorar a multa, em termos de quem fez o porte da empresa, se foi de final de semana, se foi de noite, se foi na de seca, se é reincidente, se tentou esconder, se mentiu. Então, quem valora a multa hoje não é ele nem eu, não é o ser humano, é um programa de computador. Você joga as informações, do outro lado, cospe. Por isso que as multas saem 45.754,30. Quando o cara recebe essa multa, ele tem o quê? Ele tem o direito de se defender.
que é a primeira instância que ele falou. Eu estou repetindo tudo que ele falou, escutei da vez. Então, como é que acontece? Isso é chamado de impugnação. E aquele núcleo de advogados que tem o trabalho tem essa missão, qual é? De responder esses pedidos de impugnação, que é de todo, né, acaba nesse setor. Então, Mas há também o ditadura de hoje a judicialização. Uns 20. A judicialização, né? Sim, aí é outra instância. Como é que funciona? Depois dessa impugnação, que seria a primeira instância, ele pode recorrer a uma segunda instância, sempre acompanhada de uma manifestação técnica do servidor que lavrou a multa para debater a parte técnica. Aí vai na sua procuradoria e aí o conselho diretor decide a segunda instância. Se ele não pagar, vai ser inscrito em dívida ativa. E aí é o Estado que vai cobrar, não vai nem mais voltar para o INE, vai para o cofre do Estado, etc. e tal. Ele pode judicializar tanto lá quanto em qualquer fase. Qualquer fase. Geralmente eles esperam chegar lá na derradeira para judicializar. Mas uma coisa que a gente não tinha percebido é que em 2009 a gente automatizou uma planilha Excel cheia de macros, né? Toda a dosimetria da aplicação das multas. Complicado. Foi um matemático contratado na época, foi a campo, viu, entendeu como funcionava, criou as parametrizações necessárias. Beleza, eu entro lá, cara é reincidente, o cara já foi imposto esse mesmo artigo ali 2, 3 vezes, quantos secretários suprimiram, tal, pum. Então, isso para a gente tem uma tranquilidade, porque não é mais o Ricardo, não é mais o Guzmão. É dosimetria objetiva. Então, tranquilo, pode questionar isso. Eu vou botar aqui, independente do CPF, agora o CNPJ muda, porque também leva em conta o porte da empresa. Assim, ficamos muito tranquilos com isso. Só que a gente não contava que o sistema de processamento dele também era da época de 2006, 2007, antigo. Então, o que a gente começou a ter? Um acúmulo de processos na diretoria. Então, o Guzmão veio lá desmontou um grupo lá, né, Guzmão? Então, a gente tinha lá 1.200 processos de multa parados no setor, equivalente a uns 70 milhões de reais. Isso há 5 meses atrás. 6 meses. E aí, o Guzmão com a equipe lá... Isso até o final do ano. Isso é um trabalho assim... Já estamos em 60 milhões. Quer dizer, a multa ela não demora, ela cumpre o prazo dela, que pode chegar até a 6, 7 anos. Mas... Esse percentual que você falou, de 20% de pagamento de multa, eles não eram típicos. Não era nem metade disso. Porque eles paravam aqui pela ausência de uma sistematização no processamento. A gente não recebia nem 10%. Incrível, né? Agora, uma coisa muito... Você vai perguntar uma coisa? Não. Agora, uma coisa muito interessante, que ele nasceu, né, também a partir de 2021, oficialmente, que se criou dentro do INE um banco de projetos de melhorias ambientais. Então, a empresa, ao receber a multa, até o julgamento da primeira instância, com a primeira instância negada, com a segunda, junto lá para o Procuradoria, em qualquer momento ele pode pedir a conversão da multa em serviços ambientais. Isso é uma evolução assim absurda. E vai angariando desconto. Eu acho que até o sujeito vai pensar assim, pô, se eu fizer, eu sei que eu vou fazer e vou fazer direito, vou implementar, vou saber valorar quanto foi, e se eu pagar para o Estado, talvez o Estado desvie esse dinheiro, não sei para onde. E esse dinheiro não vem para a gente, sim. A gente não toca nesse dinheiro. Vocês são usuários de uma dessas melhorias diariamente aqui. Sabe qual é? A drenagem do canal aqui... Também, sabe qual é a outra? A ponte. A ponte do saber. Aquela ponte da perninha, assim, que a gente chama a perna da Marilene, que era a nossa presidente. Não fala isso para ela. Está gravando. Era uma multa que estava entalada aí. Na época tinha uma boa relação, então começou a trabalhar isso. É bacana. É bacana, sim. Não, o conceito é moderno. Paga uma melhoria para a sociedade. O dinheiro não vem para o ambiental. Até porque o cara tem aversão a passar o dinheiro para o Estado, né? O Estado vai fazer o quê? Pulverizar. Vamos chamar assim. Olha, ele inventou um serviço que é de olho no mar. Ele é da técnica,
E o olho no mar é o seguinte: como é que você vistoria manchas órfãs na mãe de Guanabara? Você tem que ter equipamento, material, lancha, helicóptero, ama. A vistoria, não é ficar de binóculo da beira. Então, esse programa é o seguinte: uma dessas empresas tem uma multa, converte em contratar para a gente embarcações, vamos dizer, 100 horas de embarcações, cujo somatório dessas 100 horas vai dar mais ou menos o valor da multa. E vocês estão se aproveitando dessa situação, né? É verdade. Aproveitando no bom E sentido. ele também, porque às vezes ele já tem esse ativo. A primeira empresa que a gente fez tinha lá um barco, ele falou assim, então eu vou reservar 10 horas do meu barco para vocês. E ele não precisa Então ele pagar tem um multa à desconto vista ainda, intrínseco. né? Ele pode Vai diminuir. pagar o serviço. A gente fazia 2 operações, 3 por mês e foi indo. Fazer uma intervenção. Claro. Eu sou professor do programa de engenharia elétrica, né? Eu, quando soube da apresentação, a gente tem um projeto que é... Eu acho que a gente já teve lá uma vez, eu não lembro de você. A gente uma pessoa... Sim. Cabeça da galinha. Esse projeto, ele é o seguinte, ele é uma embarcação autônoma e um drone autônomo nosso. Ele levanta voo, detecta a hora no mar e volta, tudo autônomo. E ele teve origem com um projeto anterior que era uma câmera térmica que ficava na costa, olhando a 3 quilômetros para fora. E a gente tinha que pegar essa câmera e botar no FPSO, uma outra embarcação, para estabilizar. Esses 2 projetos é tudo que tem que ser de óleo no mar. Aí no primeiro projeto, agora a gente fez um pedido, eu vim para entender o procedimento. Que está passando por lá, um projeto que a gente está propondo é jogar óleo de peixe. Não sei se vocês estão sabendo. Tô. Ah, você sabe, né? Tô. Eu vou entender o que está acontecendo com isso, como é que faz esse pedido. O pedido já está rolando. Esse é o pior dos casos que tem. Aí eu não sei se está em desses exemplos que você falou, acho que tem tudo Vamos entrar. Um comentário sobre... Aí você pode entrar no banco de projetos. Né? Sim. Eu não sei qual... A gente vai entrar nele. Vai. Então, assim, vamos lá. Então, a gente está começando agora a rodar esse cronograma para acompanhar, ou seja, de fato, o pós-licença nasce em 2023, organizado, estruturado, para a gente fazer esse acompanhamento. Próximo. Né? Número de atividades, 34. Lembra que eram mais de 3 mil licenças? Só 34? 34, pode passar. De alto significativo impacto ambiental. Então, aqui a gente está mostrando onde elas estão mais concentradas, quanto que a gente impacta em termos de população, porque se eu estou acompanhando, em tese, ela também vai estar performando ambientalmente melhor, né? E boa parte dela está concentrada na região metropolitana aqui. Próximo. E aqui são todas as atividades, no meio do ano a gente já estava em 41%, e todas elas de alto significativo impacto ambiental. Alto significativo impacto ambiental são critérios, número de funcionários, aspectos ambientais, etc, etc. Quando vem a de médio e a de baixo, é aquilo que eu falei para vocês. O Mola vai decidir, olha, isso aqui é médio, porque é uma lavanderia de 800 funcionários, mas é um processo simples. Não tem emissão, não tem lançamento, é só resíduo. Então, manda para fiscalização. Ah, não, isso aqui é um processo de produção de embutidos, que tem os controles ambientais mais complexos. Né? Ou então re-refino, como é o caso lá em Nova Iguaçu, que tem um aspecto de odor absurdo. Recomendador Soares. Porra. Desde que eu sou criança, aquilo ali. Sabe como é que a gente conseguiu? Aquela óleo usado, ali em Comendador Soares. A casa. A casa, A gente conseguiu pegar ele, que tem que ser no flagrante. Não com o setor de fiscalização, mas com o setor de emergência. Que não seria a vocação dele. Então ele pegou e falou assim, não, eu vou... A senhora ligando, não conseguia respirar, para a senhora, quando começar esse odor, liga para a emergência. 2 da manhã a gente foi lá e pegou, detectou. Os caras estavam fazendo só de madrugada. Eles eram notívagos. Isso. E é justamente quando a camada limite planetária, né, fica mais estável, então ela fica mais baixa. Então já mantinham o posto de saúde para a população. Então você tinha um modus operandi que foi difícil. E aí, como trazer esse cara para o jogo? Interdita ele à noite. Então, interditou 1/3 do faturamento? Não. Todo o faturamento dele estava sendo feito à noite, sem os controles ambientais. Então, ele veio conversar com a gente, fez um TAC de ajustamento de conduta. Agora, foi em 2015,
Já estamos em 2023 e ainda tem ajustes a serem feitos. É uma chaleirinha ali que estava cheia de furo, né? Mas quando esse critério lá atrás que eu falei, das atendimentos a vistorias, fiscalizações, se eu tenho uma empresa de baixo impacto, toda hora eu estou tendo que ir por denúncia, opa, ela precisa de um acompanhamento rotineiro. Vou botar lá no CAV, que é o calendário de vistorias. Mas eu não vou investir aquela sinergia toda de vários instrumentos de controle ambiental numa empresa de pequeno impacto ambiental. Né? Pode passar, por favor. Quais são nossas expectativas? Que o tempo de renovação seja mais rápido, que as licenças saiam melhores, que os aspectos ambientais sejam controlados, que a gente reduza o número de vistorias, que a gente reduza o número de ofícios do Ministério Público. Hoje tem Ministério Público que pergunta assim, anualmente, como estão as condicionantes dessa empresa, gente? Então, ele força a gente a fiscalizar aquela empresa. Então, fazendo isso, olha, eu não vou agora não, tá? Vou daqui a 2 meses, está no meu calendário. Ah, tá, beleza. Eu sei que você vai. Né? Você fazer uma pergunta? Não, era sobre até a questão do prazo das licenças, né? Que o Caio disse que foi alongado, tal, já com essa perspectiva também de... O que acontece? Quando você tem um acompanhamento, você começa a poder falar do desempenho dela ao longo do tempo. Você vem acompanhando ela, vem vendo se ela teve critérios de melhoria, se ela se ajustou melhor. Então, isso vai refletir no que a gente chama de critérios de sustentabilidade. Nós ainda estamos engateando nesse termo. Por quê? Hoje, quando você fala sustentabilidade, você fala de ESG. Né? E ESG para o INEA, vou dar um exemplo aqui. Água de reuso. Legal? Legal. A INEA achou legal e falou assim, ótimo, eu vou colocar como condicionante de licença, você tem que fazer. Cara, por que você não incentiva ele? Se você tiver água de reuso, a licença dura mais 1 ano. Aí ele não vai fazer. Tudo bem, mas é um processo, é uma opção. Está dando prêmio. Então, ao invés de você botar obrigações, você fazer estímulo competitivo, sustentabilidade. Então, nós estamos trabalhando internamente aqui de como tratar aquilo ao invés de uma obrigação, um estímulo. Né? Estimular obrigando fica mais fácil. Né? Com certeza. Próximo. Isso que o Ricardo falou, desculpa. Por favor. Esses critérios de sustentabilidade, eles fizeram com que os prazos das licenças, no máximo era até 10 anos, fossem ampliados para 12. Então, se a empresa fizer alguma coisa, não está obrigado a ver uso de água, utilização de uma fonte de energia marinha, fazendo o sistema de gestão ambiental, ele vai ter o quê? Uma ampliação do prazo da licença. São esses critérios de sustentabilidade que ele falou que internamente a gente ainda está. Sim, aí a gente fica. Que é dentro do céu desse novo sistema de licença. Porque uma das coisas, quando a gente quer mudar a história, é uma fábula do serviço público, você tira todo mundo do setor e bota gente nova. Pronto, mudei a forma de pensar. A gente sabe que isso acontece. A outra forma é o processo mais lento da educação. E transição, né? Também de geração, de sistema e de geração de gente, de pessoas. Aquilo tudo faz parte de uma cultura. Né? Sim. E aí a gente começou a fazer o quê? Vamos investir em educação. O Gusmão é nosso assessor de capacitação, então ele fica promovendo capacitações dentro da diretoria. Quantas capacitações foram ano passado? 54. 54 capacitações só na diretoria para outros setores do INEA para entenderem como a gente vai funcionar, entenderem como isso vai evoluir. Entendeu? Tipo assim, a gente tem que se reeducar e também passar essa visão para o mundo externo de como a gente pretende atuar agora. Aqui da delegacia de polícia que a gente fez curso lá, fizemos curso para a Marinha, que é parceria, fizemos curso com a Aeronáutica, PF, PRF. Esses aqui são os programas temáticos. O que a gente percebeu também? Bom, os 3.000 e tantos instrumentos de controle ambiental emitidos, eles têm vários aspectos ambientais e eles estão divididos em vários critérios de impacto ambiental. Né? Mas o Rio de Janeiro tem problemas históricos. Sabe quais são os problemas históricos? Areais e seropédica. Então, a gente criou um programa chamado Areia, que é o acompanhamento, remediação e intervenção em areais, areia, né? Para a gente poder ter um olhar via sensoriamento remoto, monitorando aquelas áreas. Opa, está surgindo um areal aqui, ó. Vamos lá logo no início. Opa, esse areal aqui, o cara está tirando terra daqui e vindo para cá. A operação que nós fizemos recente, né, esse ano já, nós pegamos em um único dia 28 areais
15 pessoas presas e descobrimos que aqueles areais que eram clandestinos estavam levando areia para Muzema. Mas isso foi um trabalho de 6 meses de análise. Peguei essa área, esse polígono, pegando imagens de satélite, olha, surgiu uma parte aqui, ó, esse cara... Então, assim, não foi uma denúncia, como historicamente ia, e a gente ia, atendia e voltava. Então, a gente passou, aquela central de inteligência, a produzir um conhecimento em cima da região, e agora a gente está ampliando o programa de Olho no Verde, que seria para vegetação, para monitorar areais. Esse é o programa Areia. Temos o programa Aroma, que é para acompanhamento, remediação, otimização e monitoramento de aterros sanitários, porque a gente tem aí os vazadores e pseudo-aterros controlados, né, os lixões. O pessoal fica tentando dar esse nome aí, mas é uma classe ali. Teresópolis, acho que Teresópolis era até bom. Você vai entender o porquê depois. Porque a gente tem alguns problemas históricos em aterros que perpassam até por criação de novas áreas, como a meteorologia sanitária. O ciclo do chorume, né, ele é impactado pela quantidade de chuvas do local. E aí, por exemplo, tinha uma área ali em Paracambi, um aterro que eu não vou falar o nome, né, que chovia, extravasava o chorume, o cara botava um cano para fora e ia para uma fazenda leiteira. Então o gado estava tomando aquela água com chorume, praticamente produzindo todinho, né? E tudo bem. Aí você, porque choveu. Como é que você mediu essa chuva? Aí tinha uma proveta ali. Com essa proveta aqui, cara, pelo amor de Deus. Tem equipamentos mais modernos, pô, de monitorar a chuva, monitorar nível, etc. e tal, você vai ter que implementar isso. Então, a gente começar a botar mecanismos de monitoramento em cima disso. Abrir uma célula nova sem ter uma LI. Opa, satélite já pode pegar. Então, começar a usar essas tecnologias para que eu não precise ir recorrentemente lá, usar o manifesto de transporte de resíduo como balanço de massa daquele aterro, olhando de forma sistêmica. De novo, usando tecnologias para não ter que ficar toda hora indo no aterro sanitário. Esse aterro sanitário está com multas em torno de 8 milhões. Só por conta desse caso do Todinho aí. E criamos o MOLA, que é aquele caso que eu falei, né, que ele vai ser a balança, ele que vai decidir ali para onde vai, qual tipo de licença. Por exemplo, autorização ambiental para exercício simulado com lançamento de óleo. Quem que vai acompanhar esse simulado que é de um dia? Uma autorização ambiental para um dia. Ninguém. Aquilo vai acontecer e pronto. E vai me apresentar um relatório depois, porque se eu não mandar a emergência, que é um órgão que acompanha exercícios simulados, e que ao longo do ano são assim, toda empresa que tem potencial risco ambiental tem que fazer um exercício simulado anual. E vai ter outro amanhã. E aí pode surgir esse no dia. Então, esse tipo de instrumento, autorização ambiental, que é de curto prazo, ele cai ou no caráter fiscalizatório, eu vou lá, bato uma foto, vejo se o cara está fazendo, se não tiver vinculado a uma atividade grande. Ou eu vou no aspecto da emergência ambiental. Aí eu vou lá e acompanho aquela atividade. Eles vão acompanhar amanhã onde? É Porto Sudeste. Hoje era CDPS, da Vale. Então, assim, é o MOLA que vai decidir. Ó, saiu uma LAC, que é uma licença ambiental comunicada que sai em um dia. É um transporte. Sem ideologias partidárias, mas vocês viram aquele caso do cara grudado no caminhão? Aí eu te faço uma pergunta. Como é que você acompanha uma licença de transporte rodoviário? É assim? Não é? O que eu acompanho ambientalmente no transporte rodoviário? Eu dou uma LO. Não acompanho. Resíduo, eu tenho um manifesto de resíduo que eu fiscalizo sem ter que ir lá. Estamos agora com uma barreira sanitária em Gramacho, Jardim Gramacho, onde a gente vê o resíduo e vê que ele está sendo disposto de forma inadequada. Mas é uma atuação bem pontual, vocês vão entender por quê. Por que eu não tenho rastreamento nesses caminhões? Não é? Que caminhão hoje, de uma empresa séria, que não tem rastreamento já embutido para fins financeiros? Então, por que eu não posso acompanhar aquilo como eu acompanho embarcações? Então, assim, é onde surge o programa Marisco, que é o mapeamento de risco, né, operacional, que é aquele caranguejinho ali. Por acaso eu descobri que caranguejo não é marisco. Descobri depois. A logomarca já pegou, é para chamar atenção. Mas a gente está desenvolvendo um sistema para acompanhar o rastreamento de todos os caminhões licenciados pelo INEA.
Por quê? Não faz sentido eu ficar grudado no caminhão. Parou mais de meia hora numa via perto de um rio, produto perigoso é gasolina? Pode ter sido um acidente, emergência. Ah, esse cara desviou, botou aqui, aqui, aqui. É fiscalização. Agora, ao final de 5, 6 anos de atividade, ele não vai ter um relatório para renovar a licença. Ele vai ter as intercorrências que tiveram ao longo do período dele. Não teve nada? Tranquilo, renova. Né? Bom, já falei do Algema, né? O acompanhamento é um grupo especializado em ações de meio ambiente, que é com a DPMA. Tem o ALGA. Vocês não conhecem o caso da interrupção de captação de água no Guandu? Sim, sim. Aquele foi Geosmina. a gente teve Não, não é Geosmina. Foi antes? Foi a espuma do Guandu. Agora, recentemente. Isso. A Geosmina que deu origem a isso. Quando começou a geosmina, todo mundo começou a se questionar o porquê. Realmente tinha um aspecto de controle ali da produção de água. Só que também tinha um aspecto de lançamento de efluentes na região do Guandu. Então a gente criou o programa ALGA, que é acompanhamento de licenças no Guandu e adjacências. Então a gente pegou todas as empresas licenciadas pelo município também, pelo estado. Mas parece uma coisa tão simples de se resolver do ponto de vista da engenharia, que é desviar o canal para depois da captação, isso do ponto de vista da engenharia, estou dizendo do ponto de vista do Estado, da política, etc, etc. Né? Mas solução de engenharia é muito tranquilo, né? Você fazer um canal artificial, desviar, etc. Né? Então, até hoje, né, parece que até cogitaram de fazer isso, né? Mas quando veio a época da privatização de parte da concessão lá, a concessão da SEDAI, eles apresentaram alguns estudos. Não sei quais foram os critérios, e hoje eles definiram por ter uma UTR, unidade de tratamento, né, ali na região Poços Queimados, e estão trabalhando com monitoramento de proliferação de algas. Mas do nosso lado ambiental, a gente tinha um problema que era o quê? Lançamento de efluentes autorizados e não autorizados. Então a gente começou a mapear pelo nosso banco de dados de lançamento de efluentes que empresas estavam lançando o quê. E mantivemos esse monitoramento. Quando veio a espuma no Guandu, nós já sabíamos quem era. Então nós fomos lá e falamos para a prefeitura, está aqui. Aí a prefeitura, eu vou dar uma olhada. Aí nisso, o nível sobe, eles têm que interromper a captação. A gente vai dar uma multa de 10 milhões. Parou. Só que junto com a multa de 10 milhões, nós pegamos outras 3 empresas que também contribuíram para isso. Uma era uma lavanderia que foi fechada na hora. Entendeu? A outra foi uma empresa que a gente não achou o local onde eles estavam lavando. E a outra também foi interditada. Essa aí está sobre análise ainda, porque a gente está acompanhando ele pela MTR. Mas são trabalhos de inteligência em função daquilo. Vou recebendo denúncia, tenho meu olhar crítico, que é o ALGA, né? Aqui estou olhando, estou capacitando a prefeitura a acompanhar, ela não está acompanhando, mas eu estou olhando também. E aí, quando surge um problema maior, eu já sei onde agir. Né? Por isso que os programas temáticos foram criados, porque eu preciso de olhar em cima de alguns aspectos ambientais do Rio de Janeiro, areais, lixões, transporte, né? Geosmina no Guandu, né? Abandono de passivos ambientais, que é o Algema. Então, a gente vem criando esses programas temáticos para jogar uma fumaça em cima da regra objetiva e ter uma regra mais de inteligência. Próximo, por favor. Aqui são alguns números, é o nosso painel do ALGA, né? Pode passar, por favor. A gente fez uma série de capacitações nas empresas, identificamos o número de unidades que lançam resíduos. Foram 5 ou 6 municípios, a gente foi em todos eles dando capacitação. Como que você acompanha o lançamento de efluente? Como é a parte química? Qual o período? O que é batelado, o que não é batelado? As análises feitas. Eles têm que consultar o banco de dados estadual para saber se a atividade licenciada por eles está em acordo. Né? Próximo. Os números das atividades. Né? Hoje em dia a gente tem um painel dizendo todas as atividades que elas estão para vencer. Então, eu tenho que fazer uma vistoria mais rápida. Aquela que eu tenho tempo de fazer várias vistorias é aquela que já venceu, eu tenho que mandar para o licenciamento, eventualmente até fazendo uma fiscalização. Então, hoje, tudo isso a gente consulta em tempo real. Se é uma licença nova, o Mola pega, bota no nosso painel. Incrível a gente ainda precisar de uma pessoa para fazer isso, né? A gente vai chegar lá.
a gente consegue monitorar todos os aterros e lixões existentes no estado. Então, aquele número que a gente fala, tem 5 lixões, tem 6, tem 7. Hoje, a gente tem um acompanhamento em tempo real, porque a gente foi lá, fechou 3, a gente atualiza. Vamos voltar lá para saber se esse cara está fechado mesmo ou não. A gente vai acompanhando. Esses números são dinâmicos, porque eu posso fechar um hoje, amanhã ele reabrir. E hoje nós temos uma legislação estadual que proíbe a diluição do showroom, né? Nossa, isso está me dando dor de cabeça. Eu sou o chefe do grupo de trabalho. Acho que me colocaram pelo meu notório saber em tudo. Porque eu não sei nada, né? Quem não sabe nada sabe tudo. Então, como bom meteorologista, eu estou nesse grupo. Próximo, por favor. Próximo. Então, a questão dos areais que eu falei, né? Tipo assim, as operações que a gente tem feito, né? A gente conseguiu uma normativa interna, um entendimento que a gente pode destruir máquina assim naquela região, porque a gente não consegue retirar uma balsa daquela, então a gente pode botar fogo mesmo. Foi a primeira vez que a gente fez. Foi esse ano. Próximo. Teresópolis é melhor do que isso. Você conhece Arroio Pavuna? Jacarepaguá? Cidade Jardim, condomínio, Barra da Tijuca, atrás. Atrás, Cidade Jardim, tem 21 megatoneladas de lixo acumulado. Vazador, né? Boa parte é RCC. Mas tem material orgânico que está sendo metano também. Por que eu digo que Teresópolis é melhor? Porque lá eu estava vendo, lá eu sabia, lá eu acompanhei por um tempo, eu interditei, a justiça desinterditou. Esse cara surgiu por quê? Toda hora vem uma denúncia, Arroio Pavuna, 2, 3 multas. Arroio Pavuna, 3, 4 multas. 5, 6 multas. O que está acontecendo no Arroio Pavuna? A gente foi fazer uma operação lá, descobrimos essa montanha de 21 megatoneladas, que não surgiu de uma hora para outra. O que é? A inteligência, né? Você vai vendo aquilo recorrente, e você não tem uma sinergia para observar aquilo geograficamente e entender o que está acontecendo. Nasceu isso aí, né? Isso faz parte do aroma. Gramacho, Jardim Gramacho, aliás, é outro caso crítico. Por quê? Gramacho foi encerrado em 2011, 2012. Acabou. Ninguém mais entra aqui. A indústria que se formou socioambiental lá fora de catadores, opa, eu quero continuar ganhando meu dinheiro. Então, deixava os caminhões entrarem, o caminhão vertia dentro de uma área de vegetação, começava a suprimir a vegetação ali. Então, se formaram hoje 13 mini lixões lá em Gramacho. E começaram a ser explorados para o lado do crime. Eu cobro R$ 80 para destinar teu resíduo, né? Mas faço tudo por 20. Porque eu jogo lá, não faço destinação. Então, a gente teve que intensificar as fiscalizações lá, montar uma barreira para proibir a entrada de resíduo, que não seja para o local destinado. Né? Descobrimos que tem empresas que operam com uma licença, mas não tem capacidade de operar aquela licença. Por exemplo, receber RCC, tu olha para o cara, onde é que está esse RCC? Atrás do muro. Ele verte e pega o dinheiro do cara. Então, assim, casos criminais, inclusive, mas porque a gente pegou aquele problema e olhou. Esse aterro aqui tem que ser olhado com... E agora a gente está começando a colocar uma série de câmeras escondidas para pegar os caminhões que estão indo. Porque, pela normativa do Detran, ambientalmente, aquela vistoria de gases, ela me dá o direito também de imputar uma restrição ao veículo pela parte ambiental. Então, o veículo do cara não vai poder nem mais circular, se estiver cometendo esse tipo de crime. Esse é o AMOR, é o acompanhamento, monitoramento de outorgas de recursos hídricos. Qual que é a ideia dele? É que eu pegue todas aquelas outorgas de água, como o caso da Reduc, como o caso da própria Águas do Rio, SEDAI e tal, olhe e entenda. Pô, como é que eu estou tendo falta d'água em São João se eu estou dando outorga para o cara tirar água em São João e ele está vendendo com caminhão-pipa num restaurante em frente ao Jardim Botânico? Se o Jockey Clube do Brasil opera desde 2001 sem outorga, à base de liminar, consumindo toda a água do Rio Macacos. Então, assim, eu não posso negar o direito à água. Né? O cara tem direito à água. Mas eu tenho que olhar o aspecto da gestão do recurso hídrico. E eu estou tendo tráfico de água da Baixada. Né? Isso surgiu por conta do caso da Petrobras, da Reduc. Assim, cara, tiram água para caramba e ainda tem. A gente dá muita outorga naquela área. Estranho. Porque a população em geral na Baixada tem água, mas aquele poço que faz sem outorga mesmo. Por que tem tanta outorga lá de caminhão-pipa? Para vender água na Zona Sul, que não quer pagar a água da Água do Rio, que é cara,
para poder lucrar mais no seu restaurante de luxo, no seu hospital, sua casa de saúde. Então, tu fala, cara, está tirando água de uma população que precisa porque você quer economizar dinheiro. Fato. É o poder econômico, né, suplantando a atividade de abastecimento. Então, a gente começou a espacializar isso, né, com ferramentas geográficas, para a gente poder ter um olhar sinérgico e entender como é que essa dinâmica de autorizações de água está se dando, até porque ela pode estar sendo dada em cima de uma área que pode virar contaminada. Então, essa sinergia do amor, né, ele fala também com a gestão de passivos ambientais. Próximo. Né? Essa é a Operação Olho no Verde, que a gente também está dando uma mudada de visão agora, a gente está aumentando a nossa capacidade de fiscalizar a supressão de vegetação, porque a gente está trazendo os atores municipais, que são, em alguns casos, os responsáveis por fiscalizar uma supressão de vegetação numa área urbana. Né? Próximo. Operações de pesca. Ontem a gente teve uma reunião com a Capitania do Esporte com os pescadores. A gente entende que tem um pescador artesanal, que ele não pode ser preso diretamente, etc. e tal, porque é uma atividade de subsistência, mas está tendo muita pesca predatória, até influenciada pela indústria licenciada do alimento, que está usando o peixe como insumo para outros tipos de alimentos. Né? Bom, esse é o telefone da Mariana, vocês liguem para ela, que ela fez a apresentação. Ela era a nossa diretora adjunta à época, agora ela está na diretoria de áreas protegidas. Tá? Esses são os conceitos que a gente está trazendo para o pós-licença. A gente realmente mexeu na caixinha do INEA. A gente não tem mais, fala de indústria, atividade não industrial. A gente fala de que essa atividade, como que ela funciona. Tem indústrias grandes, indústrias pequenas, uma lavanderia é uma indústria, e a gente tem atividades que elas não falam por si só como operação. Transporte rodoviário, transmissão de linhas de transmissão elétrica, dutos. Então, mudamos esses conceitos para a gente poder trazer um olhar diferente para o nosso cliente, que é aquele cara que quer empreender sem comprometer o meio ambiente. Bom, eu queria agradecer a vinda do Ricardo e do Paulo Guzmão, e vocês aí que tiverem alguma questão, né, podem falar aí, ou aqui também, presencialmente, se tiver alguma pergunta. Eu fiquei bem impressionado com a busca, né, de aperfeiçoamento, tudo, tanto da primeira parte do licenciamento, como esse do pós-licenciamento. Acho que a turma aí está fazendo um bom trabalho, né? E, pessoal, essa aula está gravada, ela fica disponível na nossa página. Eu vou pedir ao Ricardo depois deixar essa transparência também para a gente, que vocês tiverem acesso na página da nossa plataforma. E eu queria agradecer mesmo, e também colocar a gente aqui à disposição para vocês aí, eventuais necessidades de treinar a turma nessa questão da energia, né? Já que nós já tivemos cursos com o IBAMA, com o analista do IBAMA, fizer uma turma de capacitação para entender o que é hidrelétrica, o que é térmica, o que é energia primária, o que é balanço energético, e focado nessa parte de licenciamento, né? O pessoal tinha uma deficiência e nos procurou, e a gente está aí para somar com vocês também, eventualmente alguma necessidade que tiver aí. Foi muito interessante essa visão de certa maneira, parar um pouco de ser só comando e controle, né? E passar um pouco mais a incentivar as pessoas. Isso se falava muito, mas fazia pouco, né? Incentivo as pessoas a serem mais proativas, as empresas. Realmente, isso aí. A FEEMA, né, foi junto com a CETESB, talvez primeiro até que a CETESB, foi embrião, né, dessa agência estadual executiva. E eu vejo que hoje vocês pegaram as coisas que estavam separadas, né? Serla, tinha também o EF, do Estadual de Floresta, e a FEMA juntaram no órgão. Agora vocês estão com quantos funcionários concursados? Eu não sei. O total gira em torno de 40.
distribuído nessas gerências, mas tem muita gente que a gente chama de comissionado. É. Eu acho que 30% é concursado. Talvez a gente tenha que ter mais concursos, né? Foram Eu dois entrei. concursos. Eu entrei em 2014, já estou velho. Acho que está A precisando. diferença do INEA para o IBAMA foi criado em 2000, o IBAMA foi criado em 89. É. E o primeiro concurso foi em 2002, Uhum. 89, e juntou outros órgãos, como o INEA, FMF, Serra. O BDF, IBAMA juntou IBDF, juntou Surama do Amazonas, SUDEP, SUDEP, né? Jurou SEMA, o BDF. SEMA, É. e formou. Fernando, pode parar a gravação. 1989, e o primeiro concurso foi em 2012. O INEA foi criado em 2009 e o primeiro concurso foi em 2009. E ele entrou no segundo concurso, em 2014. Depois desse concurso não teve mais. Somando esses dois concursos, Quase foram 10 mais anos. 350 pessoas. Fernando, pode parar a gravação. Bom, só tenho a agradecer e a gente fica aí à disposição. Vocês também devem ter aproveitado muito aí. Acho que a tentativa foi essa, né, de termos uma visão um pouco mais atualizada de como as coisas estão se procedendo. E eu queria fazer até uma pergunta também, essa questão de conflito, de competência, depois da lei complementar e tudo que sucedeu, deu uma acalmada nessa. Ainda não. Esse é tema de outro encontro. Outro encontro. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vê conflito. A repartição de competência. Fato é, todo mundo pode fiscalizar. O rapaz do IBAMA ontem, lá na apresentação sobre pesca, falou assim, é que a gente não tem foco em pesca interior, mas ele pode fiscalizar. Mas o foco dele é na área offshore. Essa coisa não se resolveu. Até mesmo você falando, né, da questão do setor elétrico, alguns empreendimentos agora por porte passam a ser estadual e outros são federais, e dependendo da localização, tudo bem. Se tiver um projeto na divisa de dois estados, né, é lógico. Ou alto mar, também. Mas a gente tem hoje, nós ainda temos 300 garagens de ônibus a serem licenciadas no INEA. Já era para estar no município, por ser um baixo impacto. Mas o cara requereu antes, então a gente entende que tem que dar licença, vai ficar mais 5, 6 anos com a gente para depois ir para o município. Eu acho que isso é um dos motivos até dessa questão de você não ter um contingente para tratar o principal, né? Porque você tem que ficar fazendo esse miúdo que é terrível. E vontade, né? Como dizem a voz do povo, né? Como acompanha a caixa d'água. Você tem que ter alguém ali para emitir isso. Eu tenho que ter. A gente faz o quê? Como o Caio apresentou para vocês, moderniza a entrada, Sim. mas a saída existe. E a gente atua nesses casos, que não é um caso impactante para o meio ambiente, só com base em denúncia. A gente não tem uma ação proativa de buscar esse cara e ver. Então, a gente deixa ele à margem. Eu tive agora assistindo, né, a audiência pública do Rubro de Hidrogênio, lá do Porto do Açu. Né? Eu assisti depois, eu não assisti online, mas está disponível, está gravado. Quer dizer, hoje você pode ir lá e baixar lá as coisas que te interessam, o RIMA, o EIA, documentos. Quer dizer, tudo isso faz parte, né, desse processo, de você, certamente, democratizar. Como a gente estava falando, né, antigamente a coisa era muito mais dura, né, você conseguir informação, às vezes era pessoal, você tinha que procurar. Eu lembro uma vez eu fui procurar a norma, que era de Restinga, Norma Cruz. para poder ter uma informação, porque esse pessoal deve estar todo aposentado, mas era a época que tinha que ir lá na Fonseca Teles. Hoje o cara faz um portal, né, o que o Caio apresentou, né, tudo via internet. A gente teve semana passada num local que vale a pena vocês estudarem que existe,
que é o Centro de Primatologia do Ah, Estado do sim. Rio de Janeiro. O É seu o maior Piscinati. centro de conservação de primatas do Brasil, Aí pesquisas Aí internacionais, Imagina. e a gente Vai está pra agora Pereira, iniciando uma busca para modernizar o acervo. Você conhecer o acervo, você tem que ter que ir lá, porque você não pode interagir com eles. Então, mas como conhecer? Tem tecnologia para isso, né? A gente está buscando Ainda é o agora, professor Piscinati lá? Que toca. vou te falar, com mais vigor do que eu. Com certeza. Isso aí, então tá bom, pessoal. Agradeço aí vocês. Só mais uma pergunta. Claro. É que você falou que as empresas podem ter uma prorrogação para renovar a licença, caso Uhum. tenha um negócio de sustentabilidade. E como que ela vai atrás disso? Ela pode Não ser- vai. Não vai? Não vai. A prorrogação era um ato administrativo que a gente fazia que não faz mais. A gente evita usar esse termo, mas o maior prazo da licença ele é definido pelo conselho diretor de acordo com o desempenho ambiental dela. Então, o analista, quando recebeu o nosso relatório de pós-licença, fala assim, pô, esse cara, 5, 6 estrelas, o cara é 10, tal, vai vir nesse acompanhamento, poxa, vou recomendar uma instância superior. Ou o próprio conselho fala, poxa, esse cara tem uma apresentação para autorizar o licenciamento. Esse cara não teve nada errado, esse cara está fazendo isso, fez aquilo, por que não? E a pessoa pode participar dessa audiência, o empresário. Então, lá na hora ele pode fazer uma intervenção. Poxa, cumpri tudo que vocês queriam, investir nisso, investir naquilo, me dá mais um ano aí. Então, tem uma dinâmica na hora da aprovação. A ideia não é só punir. Hoje mudou a filosofia. Você reconheceu que O Daniel Marzulo trabalhava com a gente. Sim, Danado, ele está no IBAMA agora. Ele deve estar fazendo alguma coisa aqui na foto, tem que fazer. Mas ele deve ter, por exemplo, um sistema de Ele escolha estava. seletivo. A gente queria estimular mais isso, sabe? Vai ser premiado. A integração, Essa né? lição, A gente agora se tornou ICT, né? Nós fomos reconhecidos como ICT. E agora a gente está querendo financiar projetos de pesquisa também. Entendi. Um fundo, usando o FECAM, talvez. Não, a gente tem um fundo só para pesquisa que a gente nunca aplicou. A lei diz, tem que pegar X dinheiro e fazer isso para pesquisa. E a gente nunca regulamentou isso. A gente quer, tipo, toma FAPERJ, cria um edital com as minhas linhas de pesquisa. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Prazer. Prazer revê-lo. Muito obrigada, boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado a vocês. Senhor, pelo convite. Obrigado aí Obrigado pela a vocês. participação. Tem o telefone da Mariana, vocês falam com ela que ela me chama. Sim. Tchau. eles têm uma Tá orientação. animado com esse troço? Tudo, a gente está. Então, boa tarde. Boa tarde. Professor, queria tirar uma dúvida com você sobre a questão do trabalho. Tanto é branco. Ah, sim, tá legal. Tá legal? Sim, Eu acabei ficando com uma o pendrive, é? Ah, rapaz, quase que é doação, hein? Não. Tem bem patrimoniado isso aí, até corregedoria. Por conta do seguinte, tem uma empresa lá, no caso do tem mais uma semana. Eu acho que tem mais um, mas não tenho certeza, não lembro. Porque no dia 28 era o último. Mas também depois a gente vê. Pode ser. Talvez possa ser mesmo. Ah, não lembro. Acho que eu vou treinar também. Já propôs a ideia dele. Já fiz dele. Então,